Batista em Ubaíra. Por que especial? Porque hoje nós estaríamos aqui louvando a Deus pelo 103º ano de existência desta voz evangélica, ou a primeira voz evangélica em nosso município, o município de Ubaíra. Estaríamos aqui juntamente com toda a igreja e as nossas 9 congregações na zona rural, louvando a Deus por mais um ano de vida, de vitória e de bênção. Não esperávamos que fosse desta maneira que iríamos comemorar 103 anos de existência. Não esperávamos, mas podemos dizer que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Já tínhamos tudo programado. O preletor, pastor José Carlos, ex-presidente da Convenção Batista Nacional, secção Bahia, pastor em Salvador, já tínhamos agendado com ele essa data. Como também já tinha enviado uma mensagem ao cantor, bem antigo, o cantor Oséias de Paula, bem conhecido no nosso meio evangélico. Também iríamos programar uma alvorada para ontem, no sábado, fazendo assim a abertura da conferência alusiva ao aniversário desta igreja. Mas a Bíblia nos diz que o planejar é do homem e o executar é de Deus. Se aprove a Deus, se desta forma nós estaremos a partir de agora exaltando, glorificando ao Senhor e dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Louvado seja Deus por tudo. Oremos ao Senhor. Pai bendito, é no nome de Cristo Jesus que nesse instante elevo a minha voz ao trono da graça e, com o espírito prostrado diante a magnificência daquele que está no trono, eu adoro, eu louvo, eu glorifico e digo: Senhor, muito obrigado por ter nos dado o prazer de ser pastor de uma igreja histórica, de uma igreja que trabalha nos fundamentos bíblicos, uma igreja que não tem luz própria, é uma lua que depende exclusivamente da luz do sol da justiça, como diz em Malaquias. Obrigado, Senhor. Obrigado pela existência desta voz evangélica neste município. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de trabalhar neste altar. Te peço agora que tudo que nós formos realizar esteja debaixo do crivo, da chancela e do nortear do Espírito Santo de Deus. Recebe a nossa gratidão nesta hora, o nosso louvor, não apenas meu como pastor desta igreja, mas de todas as ovelhas, de todos os departamentos, de toda a liderança, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Maestro Daniel vai ministrar o louvor. Glória a Deus. Eu quero saudar a você que está em casa, com a paz do Senhor. Deus abençoe tua vida. E agora você vai reunir sua família. Pare tudo que você estiver fazendo diferente e reúna sua família para junto adorarmos ao Senhor. O mesmo Espírito de Deus que está presente aqui em nossas vidas, a mesma unção vai estar presente aí agora com você no seu lar. Adore ao Senhor junto conosco.
teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo, 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 tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco que eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Eu sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam mais circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Prazer maior que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco sim, se comparado ao que eu ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam mais circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não me importam mais circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aqui está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
Permaneça no mesmo espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu vou ler um texto da palavra de Deus. Mas antes de ler este texto, quero mandar um abraço para todas as minhas ovelhas, para a irmã Ninha aí na areia de cima, né? Para a irmã Senhorinha aqui na Rua do Alto, para a irmã Miúda, para todas as minhas ovelhas que estão nesse instante nos assistindo. Deus vos abençoe e que a graça e a misericórdia do Senhor vos acompanhe todos os dias de vossas vidas. O texto que eu vou ler hoje é Mateus capítulo 16, o versículo 18 e uma parte A do versículo 19. É bem conhecido, porém a leitura que eu vou fazer é um pouco diferente da que os irmãos estão acostumados a fazer, porque ela será feita na Bíblia Novo Testamento linear grego-português, por isso é um pouco diferente, mas diz assim, mas o conteúdo é o mesmo. Diz assim: também eu e a ti te digo, que tu és Pedro, e sobre pedra edificarei minha igreja, e as portas de Hades não prevalecerão contra ela. Darei a ti as chaves do reino dos céus. É um pouco diferente, né? Mas é em sua tradução original. Só relendo: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas de Hades não prevalecerão contra ela. Como nós falamos no introito desse trabalho, hoje estamos completando 103 anos de existência da nossa amada Bíblia. E a mensagem que nós vamos pregar é exatamente sobre igreja. Mas antes, eu convoco você que está aí no seu lar, bem acomodado, participando do culto, para abrir o seu cantor no hino 456, e nós estaremos assim louvando ao Senhor e adorando ao seu santo nome. 456.
o estandarte. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é a muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus, resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Ser então instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Senhor Deus, Espírito Santo do Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo, dar-nos agora a direção da palavra, e que a liberdade do Espírito seja notória sobre a minha vida na transmissão desta palavra. No nome poderoso de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós lemos, apesar de ser um pouco diferente da nossa tradução, mas volto a frisar, a dizer que o conteúdo é o mesmo. É apenas a questão de grego e português. Na hora de trazer, para o idioma português, tem de haver uma certa mudança, mas o significado é o mesmo. Irmãos, Jesus reuniu os seus discípulos e começou a perguntar aos seus discípulos quem eles achavam que Jesus era. Uns disseram: tu és profeta, tu és o Messias, ou alguma coisa nessa direção.
Mas Pedro traz uma revelação quando diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então olha para ele e diz: Petros, Petros, que significa Pedro, pequena pedra. Sobre Petras edificarei a minha igreja. Sabemos que existe algumas religiões que dizem que Pedro é o alicerce da igreja. Não estamos aqui para criticar nenhuma religião, mas apenas para explicitar a verdade exarada deste livro santo. Jesus disse, mesmo Pedro tendo uma revelação, e revelação não vem do coração do homem, porque a própria Bíblia nos diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for movido pelo Espírito Santo de Deus. Então a revelação foi do Espírito em Pedro. Mas Jesus disse: tu és Petros, pedra. Mas sobre Petras, o que é Petras? Uma pedra maior, ou uma grande pedra, ou uma rocha. Não é sobre Petros que eu edificarei a minha igreja, mas é sobre Petras, ou uma grande pedra, uma grande rocha, que eu edificarei a minha igreja. Irmãos, a igreja do Senhor, ela tem o seu berço em Atos dos Apóstolos. Apesar de ter sido projetada anteriormente, mas em Atos, porque é o livro que relata a história dos apóstolos, e concomitante a história da igreja, nós temos em Atos o nascimento da igreja. Jesus doutrinou os seus discípulos, deu-lhe uma teologia nata, pura, cristalina, sem mácula, sem heresia. E depois que esses discípulos absolveram a doutrina de Cristo, eles então, obedecendo a ordem do Senhor, com o coração cheio da teologia, cheio do seminário do monte, em obediências, eles permanecem no cenáculo de oração. E ali então diz Atos 2:1 que um vento veemente e impetuoso adentrou ao cenáculo, ao templo, e eles se encheram do Espírito. E esse enchimento do Espírito fez com que a igreja nascesse. A chegada do Espírito, o nascimento da igreja. Os homens que estavam com os corações cheios da doutrina, cheio do conhecimento de Cristo, cheio de uma teologia pura, nata, cristalina, e agora com a centelha de fogo do Espírito sobre as vidas, eles ali então partem para pregar o Evangelho. Mudanças radicais aconteceram, porque aqueles homens que outrora tinham medo de pregar, para não terminar as suas vidas, ou não terminarem as suas vidas como seu mestre terminou, agora eles esquecem do poder da morte e de tudo, e partem para pregar. E eles saem do cenáculo como igreja, avivada, doutrinada, intrépida, corajosa, e eles saem então para pregar. E aí chega Pedro em praça pública, diz: saiba com certeza toda a casa de Israel, a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E ali a igreja então, quase 3.000 almas aceitaram,
E vieram então o crescimento da igreja. Ela começou a pregar em toda Jerusalém, mas o Espírito que chegou no cenáculo e compungiu o coração daqueles homens e impulsionaram para saírem para pregar, esse Espírito que veio sobre eles, lhe deram essa condição de pregar com autoridade. A igreja cresceu, a igreja se expandiu em toda Jerusalém, e isso chamou a atenção do inferno, chamou a atenção dos religiosos, chamou a atenção dos sacerdotes, chamou a atenção dos imperadores, dos governadores, prefeitos e por aí vai, e todos os sátrapas daquele tempo. Então esta igreja que se expandiu e cresceu em todo o perímetro urbano de Jerusalém, agora partem para pregar fora de Jerusalém. Só que nessa partida para pregar fora de Jerusalém, porque ocorreu em Jerusalém, ou deu-se início a uma grande perseguição. Esse povo está crescendo demais, vamos fazer um decreto para fechar as portas, vamos fazer um decreto para persegui-lo, né? Vamos fazer alguma coisa para destruí-lo. Eles já são 54 milhões de evangélicos, né? Então veio esse desejo de destruir, de obstacular o crescimento da igreja. E veio então armadilhas, perseguições, como diz Atos 1:8 ou 8:1. Desencadeou-se uma grande perseguição sobre a igreja, a eclésia em Jerusalém. Mas, queridos irmãos, a igreja do Senhor, ela teve nos seus primórdios, no seu berço em Jerusalém, a proteção de Deus. Esta igreja que saiu do perímetro urbano, geográfico de Jerusalém, que caminhou pelos anos, pelos séculos e séculos, ela sempre esteve avivada, amparada e protegida pela sombra do Onipotente. Aleluia. E aí nós podemos afirmar com todas as letras, com toda a contundência possível, a palavra que eu trago nesta noite: 3 razões da indestrutibilidade da igreja. 3 razões. Esta igreja sobreviveu às perseguições de Jerusalém. Esta igreja sobreviveu sobre a perseguição religiosa do Sinédrio e do judaísmo. Esta igreja sobreviveu após saída de Jerusalém. Ela sobreviveu ao decreto de Constantino, tornando ela pagã. Ela sobreviveu às perseguições de Lutero, o reformador. Ela sobreviveu pós Lutero e chegou até ao Brasil. E nós podemos dizer hoje, nossa igreja está fazendo 103 anos. Essa igreja sobreviveu porque estava debaixo da proteção de Deus. Aleluia. E esta igreja, ela é imbatível. Esta igreja, ela é indestrutível. E eu trago 3 razões para refutar o que eu estou realmente, ou dizer, melhor dizendo, dizer aquilo que eu estou pregando, para aludir, para provar que a igreja é indestrutível. Primeiro,
Nós lemos aqui no texto, quando Jesus falou e disse bem claramente: tu és Pedro, mas sobre pedra. Refazendo, tu és uma pedra, mas eu sou pedras, e é sobre pedras que eu edificarei a minha igreja. Irmãos, a igreja tem subsistido e ela é indestrutível. Por quê? Porque o decreto foi de Cristo, a palavra foi de Cristo, não foi de Pedro, não foi do homem, não foi da religião, não foi de livros filosóficos, não foi do sinédrio, não foi do político, não. Ela sobreviveu porque foi Jesus quem decretou: eu vou edificar a minha igreja sobre pedras, sobre a rocha. Foi Jesus quem falou. Decretos humanos, irmãos, vêm e vão. Decretos, irmãos, passam, rasgam-se, revoga-se, muda-se. Mas o decreto de Cristo, homem nenhum pode mudar. Decretos de Cristo, religião não pode mudar. Decretos de Cristo, o Supremo não pode mudar. Decretos de Cristo, políticos não podem mudar. Porque é um decreto de uma instância maior do que todas as instâncias. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o que o Senhor decreta, e o que o Senhor fala, a palavra do Senhor, ela não será revogada, ela não é indestrutível. Se o Senhor falou que a igreja está edificada sobre ele, não tem homem nenhum, autoridade nenhuma, lei nenhuma, supremo nenhum que possa fazer com que a igreja seja destruída. Sim, podemos passar por um momento que nós estamos passando, mas eu não estou falando de igreja prédio. O prédio está fechado. Não temos aqui igreja lotada, só eu fazendo esta live. Aqui é o local que a igreja se reúne. Mas quem pode destruir a igreja que está no lar, a igreja que está no coração do salvo? Ninguém. Ninguém pode tirar a palavra de Deus do coração daquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ninguém. Josué, uma certa vez, ele disse, já próximo da sua morte, depois de cumprir cabalmente o seu ministério, ele disse: nenhuma só promessa que Deus fez deixou de ser cumprida. Nenhuma promessa que Deus fez deixou de ser cumprida. Irmãos, a palavra de Deus não deixará de ser cumprida. Não deixará. E a palavra qual é para a igreja? Vocês estão edificados na rocha, e essa rocha é indestrutível, é implodível. Se existe essa palavra eu não sei, mas ninguém pode destruir a rocha. Se o alicerce da igreja é Cristo, o inferno perdeu. Quem queira destruir a igreja perdeu também. Por quê? Porque a igreja, ela é indestrutível, ela é imbatível. Aleluia. Glorificado seja Deus por isso. Então o decreto de Cristo, que ela estaria edificado sobre a rocha, nos dá a garantia que ela é indestrutível. Mas há uma segunda coisa. Nós sabemos que a igreja, porque Jesus falou, estar edificado sobre pedras, grande pedra, rocha, pedra angular, como Pedro disse, mas está sobre a rocha. Mas a segunda coisa que eu quero dizer, provando a indestrutibilidade da igreja, é que essa rocha, que a igreja está edificada, é uma rocha diferenciada das demais.
Quando nós vamos aqui, saímos de Tartaruga, pegamos a 116, nós encontramos, saindo de Milagres, sentido a Feira de Santana, diversas rochas. E às vezes eu passo por ali dirigindo e eu vou olhando, meu Deus, que rocha grande. Mas aquela rocha tão grande que meus olhos contemplam quando por ali eu passo, não é igual essa rocha, essa pedras que Jesus está falando. Edificarei a minha igreja sobre pedras, sobre pedras. Porque essa rocha, ela é diferente? Porque essa rocha do texto, ela é diferenciada? Por quê? Por que ela é diferenciada? Eu queria te desafiar, um dia você passar na 116 e ver a pedra que eu estou falando, ou entrar para Itaberaba, que também tem uma pedra muito grande, o nome da cidade é Pedra que Brilha, e tem uma rocha que os nossos olhos às vezes não alcançam nem o final, por causa da velocidade do carro. Você pode ir lá naquela rocha, ou a de Milagres, ou até mesmo coisa, vai lá e vê se aquela pedra, na hora que você a embasa, fechar as torneiras, e aí vier a calamidade de uma seca sobre a tua torneira na sua casa, por 1, 2, 3 dias, 5 dias, uma semana, a caixa de água, o recipiente de água secou. Vai lá naquela rocha, pegue uma vara e bate nela, para ver se ela vai lhe dar água para beber. Não vai. Da rocha não sai água, não sai. Esta rocha que Jesus está falando é uma rocha diferenciada. Por que é diferenciada, irmão? Porque na hora da nossa necessidade, da nossa sede espiritual, nós vamos a esta rocha, e esta rocha, aleluia, emana água que mata a sede da alma e do espírito. Aleluia. Por isso ela é uma rocha diferenciada. Você já viu uma rocha brotar sangue? A Bíblia nos diz que quando Jesus estava já quase morrendo ou morto, que um soldado veio com uma lança. O Evangelho de São João mostra isso. E com aquela lança ele deu uma furada perto do coração de Cristo. E ali daquela furada saiu, está escrito assim, como eu estou falando, sangue e água. Moisés no deserto tocou com a vara numa rocha e saiu água. Mas aquela rocha era o antítipo de Cristo, prefigurava Cristo, que é a rocha que ele fala aqui no texto lido. Jesus lá no Calvário não foi a vara de Moisés, literalmente, mas foi a lança do soldado, e saiu sangue e água. Esta rocha é diferenciada. Ela não tem apenas a água lá que a de Moisés brotou por um milagre de Deus, ela brotou também sangue. Isso quer dizer o quê? Que a igreja tem a água que mata a sede do espírito, mas também tem o sangue, aleluia, que purifica, que santifica e que lhe dá a proteção. Quem pode destruir um povo que está coberto pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue da rocha? Não tem. Nós estamos debaixo da proteção do sangue que foi derramado lá no Calvário. Então podemos dizer que a igreja é indestrutível. Mas há a terceira e última coisa. Nós vimos que a primeira é que o decreto veio de Cristo. Foi Ele que decretou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Decreto de Cristo. O segundo, essa rocha que Ele falou é diferenciada das demais. Mas há uma terceira coisa que também está no texto. Relendo, Pedro: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Bateu o martelo, virou o prego. É palavra de Cristo. Não tem quem consiga destruir a igreja do Senhor. Vocês acham que o que está acontecendo com a igreja, o que está acontecendo hoje no Brasil com a igreja, as igrejas fechadas? Antes de vir para cá, vi a polícia entrando num templo aqui numa cidade da Bahia, que eu não gravei o nome. Estava vendo uma live e tinha 10 pessoas, e a polícia entrou e pediu para acabar o culto. Foi filmado tudo, e o pastor filmou e disse que ia processar as autoridades. Alguém pode dizer que a igreja perdeu? Coitado de quem pensar desta forma. A igreja não perdeu. Vocês vão ver o que vai acontecer com a igreja. Você lembra daquela passagem 7,14 de Jó? Corta-se os galhos, o tronco fica as raízes. Aleluia. E ao cheiro das águas a planta se renovará. Este Brasil vai ver. Aleluia, aleluia. Este Brasil vai ver a igreja depois desses galhos cortados, onde a água do Espírito e da rocha do Calvário vai aguar a igreja de Cristo no Brasil. Ela vai crescer, ela vai florescer, e o nome do Senhor será exaltado como nunca nesta pátria, para a glória de Deus. Aleluia. A terceira e última coisa está no versículo 19, a parte A do versículo 19. Não vou ler em grego não, porque essa Bíblia tem o texto em grego e embaixo a tradução. Dava até para ler, mas eu não vou fazer isso não, porque eu sei que tem alguns pastores que estudaram o grego e depois vão pegar mais. Rapaz, tu esqueceu uma vírgula, esqueceu um S, então deixa como está, para ver como é que fica. Mas a parte 19 diz assim: darei a ti. A quem? A Pedro? Não, a igreja. Darei a ti as chaves do reino dos céus. Aí está a terceira coisa. A igreja é indestrutível porque ela tem as chaves do reino dos céus. Glória a Deus. Aí na tua casa, irmão, levante a mão e dê glória ao Cordeiro de Deus. Levante a mão e exalte o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da igreja. Suas asas estão abertas sobre a igreja, o seu sangue está nos umbrais do coração da igreja. Ninguém pode destruir este povo. Aleluia. Ninguém. A igreja tem as chaves do reino. As chaves do reino foi conferida à igreja. Não foi do reino da Babilônia, não foi a chave do Supremo, não foi a chave do presidente da República, não foi a chave do presidente da ONU, não foi de outros reinos diminutos diante do reino a qual as chaves foi colocada em nossas mãos. Porque diz o texto: te darei as chaves do reino dos céus. Aleluia. A igreja é indestrutível por isso. Quando ela é perseguida, quando ela é maculada, ridicularizada pela sociedade, muitas vezes acontece isso. O que a igreja faz? Quando ela se vê em apuros, ela se lembra: eu tenho as chaves do reino dos céus, e o rei que está sentado no trono do reino dos céus, me deu a chave para me entrar no reino dos céus.
eu vi esta semana, mas muitos servos de Deus fazendo o quê? Usando a chave do reino dos céus. Como assim, pastor? Claro que isso é ilustrativo, é metafórico, né? É figurativo. Mas os vídeos que eu tenho assistido por todos os estados do Brasil, igrejas tomando avenidas, de um lado e de outro, crente ajoelhado nas portas das lojas fechadas, famílias de joelho, pastores de joelhos, evangelistas de joelhos, diáconos de joelhos, ministrantes do altar de joelhos. O que é isso? É a circunstância que nos levou a este momento, é verdade. Mas o que são joelhos? Está no plural, joelhos. As chaves do reino dos céus está no plural. A chave do reino do céu está no joelho dobrado diante do Senhor. Aleluia! Vocês vão ver, por causa da igreja estar usando estas chaves no Brasil, clamando pelas avenidas, vocês vão ver que só quem abre os céus é quem tem as chaves. E nós temos as chaves. Quando nós oramos, o céu se abre. Quem pode resistir? Quem pode obstacular? Quem pode destruir? Quem pode estagnar? Há um organismo vivo de Jesus, que Ele é o cabeça, que está centrado na rocha, que bebe a água e está protegido pelo sangue, e que os céus se abrem. Quem pode destruir alguém? Que os céus se abriram para Ele. Não pode. Não pode. Então eu afirmo, a igreja é indestrutível. Você lembra da morte de Estevão? Estava morrendo apedrejado. Ele orou: Deus, não impute o meu sangue sobre essas vidas. Os céus se abriram. E ele viu quem? Aquele que havia dado as chaves aos discípulos. Ele viu Jesus de pé. De pé. Já preguei isso aqui uma vez na igreja. A Bíblia diz que Jesus subiu ao céu e assentou-se à destra do Pai. Mas no caso de Estevão, ele estava o quê? De pé. Está escrito o texto, Jesus estava de pé. Por quê? Porque um servo lá na terra usou a chave da oração. Ele se levantou, olhou para Estevão, e com certeza não está escrito, mas eu posso conjecturar, eu posso pensar, e ele disse: Estevão, aguenta mais um pouco, porque o que eu tenho preparado para ti é grande demais, Estevão. Oh, igreja do Senhor, abre os céus com a oração, e Deus vai falar para ti e vai dizer: espera um pouquinho, igreja, os céus já estão abertos, e em breve a tua vitória virá. E a vitória do Senhor chegando, ninguém pode impedir dela chegar. Ah, se os demônios batalharem no céu para ela não chegar, o Senhor envia Miguel, e Miguel vai guerrear e vai vencer, e a bênção chegará para a igreja. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para você hoje. Se alimente dela. Erga a sua cabeça, e erguendo a sua cabeça, você vai dizer: eu faço parte de uma organização indestrutível. Aleluia. Deus em Cristo vos abençoe. Eu passo agora para o vice-moderador da igreja, irmão Adriano Oliveira. Louvado seja o nome do Senhor. Somente firmado na rocha, firmado em Jesus Cristo,
bem alicerçada, é que a igreja pode continuar. É por isso que a igreja continua. O inferno chora, vive a chorar, porque a igreja é indestrutível e é inabalável, porque a sua base está em cima da rocha. Somente firmado no Senhor é que podemos ter vitória. E é dessa forma que essa igreja caminha há 103 anos, firmada na rocha, firme no Redentor, no Deus Todo-Poderoso. Eu quero deixar para os irmãos 3 versículos que se encontram no livro de Salmos, no capítulo 34, do 1 ao 3, que diz: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Engrandecemos ao Senhor nessa noite, por mais um ano desta igreja, que segue viva, contrariando o inferno, porque está alicerçada na rocha eterna. Feche os seus olhos em nome de Jesus, ore junto comigo. Deus Pai Todo-Poderoso, adentramos mais uma vez em Tua presença em oração, para Te agradecer pelo privilégio de estar aqui nessa noite, nesse lugar, para Te agradecer pelo privilégio de mais um dia de vida que o Senhor nos deu. O Senhor nos proporcionou mais um dia abençoado, nos protegeu e nos livrou do mal, e nessa noite estamos aqui para Te glorificar, tão somente pelo Teu amor para com a Tua igreja, pelo Teu amor para com as nossas vidas. Também queremos Te engrandecer, Deus, nesse lugar, por mais um ano que completa essa igreja, 103 anos de batalhas, 103 anos de vitórias, 103 anos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Essa obra vai continuar por muitos e muitos anos, até o Senhor voltar. Enquanto isso não acontece, essa igreja continua contrariando o inferno, invadindo o inferno e tomando as almas para o Senhor Jesus, porque a chave do céu, já foi dito aqui nessa noite, está nos joelhos, e essa igreja permanece de joelho, esperando a volta do Senhor, resgatando almas do inferno e salvando-as para o nome do Senhor Jesus. É o que nós te agradecemos nessa noite. Desde já te agradecemos por mais uma vitória, em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que está em casa agora, tem alguém do seu lado, coloque a mão no ombro dele, vamos ministrar a bênção sobre a vida dele nesse momento. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz esteja convosco até quinta-feira. Que Deus abençoe a cada um de nós.